Olá, 8h16 é o horário da nossa live. E hoje nós vamos falar sobre feedback na prática. Aí a produção aqui me pediu para vocês começarem a dar feedback. Se o som tá bom, se tá chegando bem. Tá me vendo, gente? Tá todo mundo me vendo? Tá me ouvindo? Dá feedback aí, tá? Depois vai ficar... Essa live vai ficar gravada lá no feed, né? No IGTV. E aí, quem não pôde acompanhar, depois compartilha, passa para as pessoas, tá? E aí coloca feedback lá pra gente. Dá feedback da live, aí eu dou feedback para vocês do seu feedback. Olha que beleza quanto feedback, né? Então, essa enrolação é para esperar as pessoas irem entrando, né? Ó, Thaís entrou, Laudiana entrou, obrigado, gente, obrigado. A Cris entrou. Ó, o André entrando aqui. Quênia. O pessoal está entrando aqui. Dá só mais uns minutinhos para as pessoas entrarem. E aí a gente já começa a falar, tá? Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. A Eide, é da Bahia. Tá lá na Bahia, tá assistindo a gente. Olha, Eide, da Bahia. Ô, Eide, obrigado. Estamos atingindo aí o pessoal longe, né? Mágica da internet. Mas então, a gente vai falar sim de feedback hoje. E tá tudo bem com o som aí, gente? Avisa aí se tá tudo bem, se tá ouvindo. Tá tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Tá, produção aqui é caseira, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar de feedback na prática. Da outra vez eu falei de liderança na prática e a gente vai conseguir continuar aí nesses temas na prática, né? Porque tem pouca literatura. Você tem falando de teoria, de técnicas, de procedimentos, mas pouca gente te dá o exemplo na prática, como fazer, né? Kleber entrando, obrigado. Josi também, obrigado. Sé, um abraço. O pessoal está entrando aqui. Então, vamos lá. Esse feedback, a tradução ao pé da letra é retorno, tá? Mas o que ele é na prática? Na prática é você falar a respeito do resultado que você percebeu de alguma coisa. Então, quando você fala de líder, o líder, ele atribui algumas responsabilidades, atribui algumas tarefas e as pessoas executam e depois o líder tem que ir lá dar um feedback, falar se foi bom, se foi ruim. E tem jeito certo de fazer essas coisas, né? Então, e não só o líder, na vida você tem feedback, né? Você quer ver um feedback que é muito difícil de dar? Muito difícil de dar? Casais, presta atenção nesse. A mulher vai lá e se troca, vem na sua frente e pergunta: o que você acha? Como é que ficou? Gente, não tem resposta certa para isso. Todo mundo sabe que não tem resposta certa para isso. Não tem um feedback certo para isso, né? Se você falar, ficou bem. Você não prestou atenção, esse vestido me engorda. Aí se você fala, olha, esse vestido engorda um pouquinho. Tudo você me critica, ou seja, não tem resposta certa. Então o feedback, ele te acompanha na vida toda, né? Feedback para filhos, feedback para pais, para vizinhos, para todo mundo. Especificamente aqui nós vamos falar de mundo corporativo, então o feedback é para a equipe, para membros da equipe, né? O líder dando feedback para os membros da sua equipe. Bom, pouca gente se atentou a isso que eu vou falar agora. Demissão é um tipo de feedback. Demissão é um tipo de feedback. Veja, precisa ser.
Tá cheio de líder, tá cheio de empresa que demite as pessoas, manda embora por e-mail, né? Manda embora por e-mail. Demite a pessoa e não explica o porquê. Então, você precisa praticar feedback no ato da demissão. Até porque, se a pessoa estava fazendo alguma coisa de errado, ou se o perfil dela não encaixava com o perfil da vaga, é a hora de você explicar para ela o que não bateu, o que não deu certo. E se ela cometeu um erro ou mais erros, ela leva esse seu feedback para que ela melhore, que ela não tenha problemas em outras empreitadas, em outras empresas, em outros trabalhos. Então, sim, feedback se dá na demissão também, né? E comece falando para a pessoa, olha, você trabalhou aqui, mostre sempre os pontos positivos, né? Olha, isso você fez bem, isso você fez bem. Agora, teve essa parte aqui que não ficou tão boa, essa parte não está dando certo, não está encaixando. O líder sempre faz meia-culpa. Olha, não está dando certo, a culpa é minha, tá? Eu errei aqui, eu errei ali, eu não consegui fazer dar certo. Então, infelizmente, a gente está tirando você da equipe. Então, não esqueça disso, tá? Demissão pede feedback. Precisa ser um ato de feedback, né? O feedback, gente, ele tem algumas características para funcionar, né? O feedback precisa ser oportuno. Ele tem que ser no momento certo. Eu lembro de uma história de um colega me contou, um colega de trabalho, a gente se encontrou, acho que num supermercado no final de semana. Foi isso mesmo, foi no supermercado. E aí ele falou, pô, sabe quem eu encontrei? Eu falei, não. Nossa, aquele nosso patrão lá. E aí ele falou, não vou preservar os nomes, né? Aí ele falou, aquele nosso patrão eu encontrei. Então, eu falei, que legal. Sabe o que ele me falou? Ele me elogiou. Ele falou que eu trabalhava muito bem, ele me elogiou. E aí ele falou que, poxa, ele já estava pensando em me promover. E aí eu pedi demissão e aí não deu tempo, né? Veja, o que não deu tempo? Adianta, 2 anos depois que a pessoa foi demitida não, pediu demissão, 2 anos depois que a pessoa saiu, encontra com o chefe, aí o chefe dá um feedback para ela. Não foi oportuno, né? Não ajudou em quase nada. Pois bem, feedback então precisa ser no momento oportuno. Não pode às vezes ser logo em seguida, tá? Espera aí que a produção está me alertando aqui alguma coisa. A Eide perguntou, e quando a pessoa não recebe bem? Ah, tá. Eide, já vou te responder já, tá? Já chego aqui já. Vamos lá. O feedback, ele precisa ser descritivo. Você precisa descrever sobre o que é que você está falando. Olha, eu estou falando daquele acontecimento, naquele dia, naquela hora, é essa situação que eu estou falando. O feedback precisa ser específico, né? Tá cheio de chefe aí que fala, pô, você não faz nada direito, você não faz nada direito. Feedback genérico, né? Você não faz nada direito e a pessoa fica com dúvida. Mas será que eu não faço nada mesmo? É claro que você faz coisas direito e alguma coisa você não fez do jeito que ele queria, só que ele não soube dar o feedback para você. Então é assim, o feedback tem que ser específico sobre aquela situação, aquele caso, aquele momento, aquele acontecido. O feedback precisa ser compatível. Sérgio, o que é compatível? Vou dar um exemplo de o que é compatível. Eu sempre dou esse exemplo, e sempre dei esse exemplo em sala de aula. Que saudade, né? Com a pandemia não tem mais sala de aula. Mas vamos lá. Em sala de aula eu sempre dei esse exemplo. Imagine que o funcionário era da produção e ele tinha lá uma cota. Então ele tinha que produzir 50 peças por dia, né? 50 peças por dia ele tinha que produzir. E aí no primeiro dia ele produziu 30, no segundo dia ele produziu 35, no terceiro dia ele produziu 30 de novo. O líder chamou para dar um feedback para ele, falou, olha, você produziu 30, 35 e 30, a sua cota é 50.
Então, amanhã, você precisa produzir 75, tá? Para cobrir tudo aquilo que você não produziu. Isso é compatível? Você acha que uma pessoa que não está conseguindo produzir 50, no dia seguinte produz 75? Não, claro que não, né? Então é isso. O feedback precisa ser compatível. E o feedback precisa ser esclarecedor. Feedback precisa ser esclarecedor. Então, assim, até já começando a responder a pergunta da Eide aqui, a Eide perguntou, e quando a pessoa não recebe bem o feedback? Normalmente o feedback não foi bem dado, viu, Eide? A pessoa não recebe bem porque nessa parte de esclarecedor, a coisa não andou bem. Então eu já vi muita gente saindo da sala do chefe, e aí você pergunta, e aí, o que foi? Pô, tomei uma bronca enorme. Mas o que você fez? Eu não sei, mas ele tá bravo, xingou pra caramba. Então, ou seja, não é esclarecedor, não fica claro. Inclusive, quando ao término do feedback, precisa perguntar para a outra parte. Ficou claro? Você entendeu? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma objeção? Vamos debater isso aqui? Ou seja, se você cumprir essa característica do feedback, de ser esclarecedor, fica muito mais fácil da pessoa entender e aceitar o feedback. Espero que tenha respondido aí, Eide. Tá? Bom, uma característica de feedback é assim, o feedback precisa ter um objetivo. Você não chama alguém para dar feedback, para falar alguma coisa, que depois você nem sabe direito o que você está falando. Então, tem que ter um objetivo. Chamou a pessoa, você tem um objetivo. E você tem um início do feedback planejado. Agora, não é garantido. Até o início é planejado. Depois do início, não é garantido como que a coisa vai ficar. Você tem que ter em mente o objetivo. Então, por exemplo, você tem o objetivo de dar um feedback corretivo. Você vai corrigir uma situação. E aí você planejou como é que você começa, está indo bem, daqui a pouco a pessoa que está recebendo o feedback te dá uma informação que você não tinha. Veio uma informação nova. E aí como é que faz? Né? Você então precisa ser flexível durante o feedback. Durante o feedback você precisa ser flexível. Eu vou contar um caso que aconteceu aqui comigo. Tá? Eu já postei isso num vídeo, inclusive já tive um feedback de algumas pessoas, gostaram muito da história. Né? Então, olha o que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de sair do Exército, eu estava gerenciando uma empresa de segurança, era do mesmo grupo, uma era de segurança, a outra era uma limpadora, e nós tínhamos uma fábrica de confecção que a gente fazia limpeza, e começou a sumir roupa íntima, feminina, né? Calcinha e sutiã. Começou a sumir da produção e aí desconfiaram de uma das auxiliares de limpeza da nossa empresa. Né? Essa desconfiança me chamaram e eu fui lá na empresa para tentar descobrir o que é que estava causando, o que é que estava sumindo e se tinha a responsabilidade da minha funcionária que eles estavam acusando. Pois bem, chamei a funcionária, já era uma senhorinha já, e a primeira coisa que ela falou, não sou eu que estou roubando, não. É a fulana. E ela acusou outra pessoa. Ela acusou a fulana. Quando ela acusou a fulana, aí eu cometi o meu erro. Eu mandei chamar a fulana. E aí a fulana veio para conversar. E aí eu resolvi confrontar uma com a outra. Gente, a senhora catou a vassoura, não deu nem tempo de eu agir. Ela catou a vassoura e rachou na cabeça da outra mais nova. E o meu dia, que foi lá começar com uma investigação e depois um feedback, terminei no pronto-socorro levando a funcionária lá com a cabeça rachada, lá toda sangrando. Depois ela processou a empresa. Ou seja, eu cometi essa falha.
E aí eu espero que eu tenha aprendido, né, com essa falha. E estou contando esse caso para vocês, para que vocês aprendam. Então, neste caso, qual foi meu erro? Eu fui tentar fazer uma coisa chamada acariação. Acariação. Colocar um de frente para o outro para ver quem é que estava mentindo. Gente, eu aprendi ali na prática e na raça, né? Não faça acariação. Isso quem faz é polícia. É polícia, é investigador. Não faça acariação. Sérgio, mas como é que eu faço então num feedback quando uma pessoa põe a culpa na outra? Você libera aquela que você está conversando e aí você vai e chama a outra em separado. Conversa sempre em separado, gente. Sempre em separado. Nunca converse com os dois juntos, um acusando o outro. Você perde o controle, as pessoas vão a vias de fato, vai gerar violência e a coisa não vai funcionar bem. Então fica essa dica aí do feedback, tá? Não faça cariação, tá? Gente, deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais pergunta. E o feedback do subordinado. Eu vou falar, tá? Tá no meu último item, eu tenho um roteirinho aqui, eu vou falar a respeito do feedback do subordinado para o chefe ou para o líder. A Josi perguntou também se na hora do feedback podemos dar a nossa opinião para o chefe. Sim, sim. Tem pergunta da Eide, tem pergunta da Josi a respeito de feedback para cima, né? Para chefe, para líder. Vou chegar lá, vou falar, tá? Bom, uma coisa que você precisa pensar bem é que na hora de você dar feedback, você precisa pensar, planejar, porque tem situações que são muito difíceis. Tem uma situação que eu já passei por essa situação, que é assim: corrigir maus hábitos. Como que você faz para corrigir maus hábitos? Maus hábitos. Uma pessoa que tem um cheiro de suor forte, pessoa que tem um mau hálito, corrigir vestimenta, roupa inadequada, linguagem inadequada, a pessoa que usa uma linguagem que não é apropriada ali no local de trabalho, vício. Esses casos são mais delicados. Então, quando você tiver que corrigir maus hábitos, a dica é: seja gentil, mas direto. Não fica prolongando, que quanto mais você demora, mais você fala, mais você vai se enrolando. Então, assim, imagine que você tenha que corrigir, falar com alguém, como já aconteceu comigo, eu precisei avisar um membro da equipe que ela cheirava mal, né? E os outros membros da equipe estavam reclamando, na verdade tinha gente reclamando, ninguém mais queria sentar perto dela, ou seja, isso ia atrapalhar já a produção da equipe. Era o meu trabalho, eu era o líder, então eu chamei para conversar. E a conversa foi mais ou menos assim. Eu preparo primeiro a pessoa, depois eu digo o que é que está acontecendo, digo o que precisa ser feito, né? E de uma maneira gentil, mais direta. O que eu falei foi mais ou menos assim: o que eu vou te falar agora, provavelmente, você vai ficar constrangida, porque eu já estou constrangido e eu fiquei muito constrangido quando eu estava me preparando para falar com você. De vez em quando, e aí a parte da gentileza, olha, não falei sempre, de vez em quando, você exala um odor muito forte, um cheiro, um odor corporal muito forte. O que nós precisamos é que você venha trabalhar sem esse odor, porque está prejudicando o ambiente de trabalho e vai prejudicar você. Eu estou te falando isso, primeiro, porque eu sou seu líder, é o meu papel falar, e segundo, porque eu gosto de você. Porque se ninguém te fala, se ninguém avisa, talvez você não percebesse. Então, o que nós precisamos é que você venha sem esse odor que fica muito evidente. E aí a pessoa, acho que entendeu,
e foi lá tomar os cuidados dela, sei lá, banho, desodorante, não sei, vai ver, né? Eu lembro que eu até comentei, olha, se for um problema de saúde, vá ao médico, né? Veja o que pode ser feito, volta a falar comigo, a gente vê uma maneira de adaptar, de você não ficar tão próximo das outras pessoas, alguma coisa assim. Bom, foi assim que eu fiz. E essa é a dica, tá? Seja gentil, mas direto, ok? Às vezes a pessoa tem mau hálito, às vezes ela tem roupa inapropriada. Ah, mas Sérgio, hoje em dia vai ficar regulando roupa? Gente, precisa tomar cuidado com roupa, né? Porque dependendo do tipo da roupa, ela fica agressiva. A sua liberdade termina aonde começa a do outro, tá? Então, tem que tomar cuidado, né? Sabe, decote que dá para ver o útero, mini saia que dá para ver as amígdalas. Na balada, legal, vai sair fazer um passeio com seus amigos, ok. No local de trabalho, alguém pode ficar constrangido com isso, né? Então, assim, às vezes, rapazes começam aí de bermuda e de chinelo e o ambiente não é compatível para isso. Tem ambiente que se você está numa loja de surf, né? De surfwear, né? De moda de surf, ok, beleza, bermuda, mas cuidado com isso. Deixa eu ver que a produção está me passando mais perguntas aqui. Gabriela está perguntando, e quando o feedback tem somente a intenção de diminuir o funcionário? Péssimo isso, né, Gabriela? Péssimo isso, né? Poxa, é o que eu falei bem no comecinho. Às vezes o chefe usa a desculpa de feedback para fazer coisas que não fazem sentido, né? Com feedback ou sem feedback, ficar diminuindo as pessoas, não, em hipótese alguma. Aliás, é um tiro no pé, né? Tá cheio de chefe aí que fala, pô, você é muito ruim, você é uma porcaria. Gente, isso é igual pai e mãe falando para o filho que ele é mal educado. Chefe diminuindo o membro da equipe é igual pai e mãe que chama o filho de mal educado. O filho deveria responder como, né? Sou mesmo, fui educado por vocês. E o membro da equipe é a mesma coisa. A hora que o chefe fala, pô, você é péssimo, ele falou, sou mesmo. Fui recrutado, selecionado e treinado por você. Por isso que eu sou ruim desse jeito, né? Vamos lá, gente. E elogio? Todo mundo sabe fazer elogio? Elogio é um tipo de feedback, não é? Elogio é um tipo de feedback. Então, veja. Um problema que as empresas enfrentam é fazer elogio para o funcionário, toma um pedido de aumento na orelha. Fez o elogio, toma um pedido de aumento na orelha. Ué, Sérgio, mas como é que faz então? Então não elogia? Opa, não. Elogio é um instrumento poderoso, tá? Então você tem técnica também para elogiar. Vou dar um exemplo de como que você começa um elogio. Um exemplo aqui, né? Você chama lá uma pessoa que trabalha com você, tem lá o João que trabalha com você, e digamos que o João trabalha comigo e eu chamaria ele para elogiar. Eu faria mais ou menos assim, ô João, senta aí, tudo bem? 10 minutinhos para a gente conversar? Tá. Pô, João, quanto tempo aqui com a gente? 2 anos já? Já está indo para o 3º, não é? Já está indo para o 3º ano. Cara, que bacana, né? Vem cá, e aquela bolsa de estudo lá da sua filha deu certo? Aquele meu amigo lá conseguiu orientar a documentação? Deu tudo certo? Ótimo, ótimo. E a sua empresa lá, o encaminhamento lá, aquele médico que eu indiquei, a sua esposa, aquele médico que eu indiquei, ajudou de alguma coisa? Ah, que bom, ótimo, né? Pô, João, aqui, nós dois fazemos uma parceria muito boa, né? Quando você chegou aí, tinha algumas pessoas que nem acreditavam em você, mas aí a gente acreditou, apostou,
E você, hoje, ó, estou te chamando aqui para elogiar. Tá tendo um monte de cliente te elogiando. Então, assim, parabéns, cara. Apesar de algumas pessoas não acreditarem, eu acreditei em você. E nós fazemos essa dupla interessante aqui, tá? Então, assim, neste momento agora, o meu obrigado. A sua maneira de devolver o que eu fiz para você foi trabalhando bem, recebendo elogio, e a nossa equipe aqui agora está uma maravilha. Valeu. Vai lá, João. Até mais. Entendeu, gente? Se você envolve a pessoa, conta a história, mostra para ela que ela é muito boa, mas sozinha não. Não, ninguém sozinho vai bem. Então você mostra para ela, e aí só consegue dar um elogio deste nível, desta maneira, quem tem a bagagem, quem fez. Veja, eu citei que teve uma ajuda com filho, teve uma ajuda com esposa, ou seja, em algum momento da vida eu participei da vida pessoal dele, ajudei de alguma maneira, e agora eu tenho cacife para fazer isso, para fazer um elogio desse nível. Né? Deixa eu aproveitar aqui que a produção não me avisou, mas estou vendo uma pergunta aqui da Vanessa. Melhor forma de trabalhar com feedback e com feed forward. Olha, o feedback você fala de coisas que já aconteceram, e o feed forward você fala de coisas que vai acontecer, vão acontecer. Né? Então é você fazendo uma previsão. Né? As duas coisas funcionam bem e as duas coisas têm o seu papel. Tá? O feedback você usa para falar de coisas que já aconteceram, e o feed forward você fala de coisas fazendo uma previsão do que pode ou não pode acontecer. Então eu não entendo que tem uma maneira melhor ou pior. Os dois precisam estar presentes. Respondeu, Vanessa? Tá. Deixa eu falar outra coisa aqui sobre elogio para vocês. Né? Elogio, gente, é uma coisa poderosa. Deixa eu só ver aqui com a minha produção. Produção, eu combinei 30 minutos. Como é que está meu tempo aí? 3 minutos. Tem uma pergunta do Lucas. Tá, já vejo já. Peraí. Deixa eu falar do elogio poderoso. Porque as lives eu combinei que seriam 30 minutos. Se passar um pouquinho também não tem problema. Espero que vocês aceitem que não tenha problema. Né? Olha o elogio como ele pode ser muito poderoso. Muito poderoso. Sabe festa de final de ano? Festa de final de ano. Confraternização de final de ano nas empresas. Isso. Se a empresa foi esperta e manteve a maneira tradicional, que é trazendo a família do funcionário para dentro da confraternização, agora você tem uma maneira poderosa de elogiar. É porque de uns anos para cá eu vejo algumas empresas que começaram a fazer para economia, para sei lá o quê, a confraternização só entre funcionários. Não faz sentido. Os funcionários que se gostam, eles se encontram em happy hour, eles se encontram o tempo todo. Quem tem o grupinho lá, panelinha, o grupinho de mais amizade, acabam programando viagem junto. Eu não vejo sentido em confraternização de final de ano na empresa sem a presença da família. Se não tem verba para fazer, então não faça. Tá? Por que não faça? Sim, porque assim, a família começa a perguntar. Gente, quem já não passou por isso? Ué, mas eu não posso ir na festa, não? A esposa perguntando, o marido perguntando. Eu não posso ir? Marido perguntando para a esposa, você vai, é festa de final de ano e você vai com esse vestido? Precisa isso? E o filho, às vezes, perguntando, filha perguntando, mãe, eu não posso, não posso. Sabe, ou seja, você arrumou uma coisa que seria para ser uma coisa legal e já começa dando estresse para o seu funcionário. Bom, a festa de final de ano, se ela for feita da maneira correta, você tem lá a família. Olha esse exemplo de elogio, gente. Imagina esse exemplo. Eu vou chegar para você e você é a Maria, você é o Jorge. Vou usar aqui a Maria, né? E você está ali com seus familiares ali, comendo ali uma coxinha fria, um chopp quente, né?
Mas tá bom, tá feliz, família tá junto, tá ótimo. Então, veja, eu me aproximo ali da Maria, que ela está com a família dela ali, e eu vou fazer um elogio. Presta atenção nesse elogio. Oi, gente, tudo bem? Bem rapidinho aqui, não quero atrapalhar nada não, tá? É que eu preciso aproveitar a oportunidade. Com a Maria eu falo todo dia, então o que eu tenho para falar para ela, ela vai me escutando, né? Agora, com vocês aqui é uma vez por ano só. Então, vocês, olha, marido da Maria, mãe da Maria, filhos da Maria, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu quero agradecer vocês. Eu preciso agradecer vocês. Porque se a Maria é essa excelente funcionária que ela tem demonstrado, com certeza ela tem uma base familiar que dá uma sustentação maravilhosa para ela. Então, gente, assim, ela eu elogio sempre que eu posso. Agora, a oportunidade que eu tenho eu não posso perder. O meu muito obrigado é para vocês. Marido, mãe, filhos, vocês com certeza estão dando um apoio incrível, porque ela é uma excelente funcionária. Tá bom? Gente, não queria atrapalhar não. Obrigado, tá? Bom, percebeu o elogio? Você já recebeu um elogio assim? Alguém já se dirigiu à sua família para te elogiar? Esse marido vai virar para a esposa e falar, pô, esse chefe aí é bom, hein? A mãe vai falar assim para Maria, você não me perca esse emprego, hein? Esse cara é muito bom. E os filhos, nossa mãe, o tio é legal, te elogiou. Ou seja, esse elogio vai ficar uns 3 meses na cabeça da Maria. Não é uma ferramenta poderosa? Agora, só é possível se a empresa fizer o que ela tem que fazer. Confraternização com a família. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Produção, tem que pôr aqui na minha frente a pergunta. Né? Um líder deve pedir feedback para a equipe com qual frequência? Ah, tá. Nós vamos falar agora sobre receber feedback. Já vou aproveitar e vou responder isso. Né? Tem mais alguma pendurada? Aquelas anteriores sobre o subordinado da... Eu vou falar agora. Então, assim, agora para terminar, eu vou falar sobre receber feedback. O líder recebendo feedback. E eu falo líder porque, assim, o chefe não quer receber, não. Você já viu o chefe querer receber feedback? A não ser que seja elogio, né? Puxação de saco, o chefe adora isso. Presentinho, chefe, trouxe um presentinho para você. Chefe adora isso. O líder não. O líder, ele pede feedback para a equipe. Então, assim, até respondendo ali, não tem uma frequência ideal para isso. O líder, toda vez que ele acha que está na hora, ele vai lá e pede para a equipe um feedback. Né? Tem algumas empresas que têm uns sistemas de avaliação bem legal, assim, a avaliação 360, né? Onde não se avalia só de cima para baixo, avalia-se de baixo para cima. Esse é um tipo de feedback mais formal. Né? Agora, eu falei aqui na nossa primeira live, eu gosto muito do tipo de liderança de portas abertas. Sabe aquela coisa da pessoa que trabalha de porta aberta? Que aí o membro da equipe pode entrar ali a qualquer hora? Então, se você é um líder que pratica essa política de portas abertas, você recebe feedback a todo momento. A todo momento. Eu recebo feedback a todo momento. Né? Hoje mesmo eu tinha um procedimento, eu estava orientando para uma situação, recebi um feedback de um membro da equipe, mudei a minha orientação. Ele estava certo, a percepção dele foi melhor que a minha, eu estava errado e eu mudei a minha orientação. Isso aconteceu hoje à tarde. Né? Ou seja, receber feedback para o líder é muito bom. É muito bom. E ainda tem aquela máxima, né, de que mais cabeças pensam melhor do que uma só. Né? Eu já coloquei vídeos no Instagram falando dos estilos de liderança, né, autocrático, democrático e liberal. E no estilo democrático é onde o líder recebe mais feedback. Né? Gente, vamos lá.
Estamos caminhando para o final, porque eu falei que seria só 30 minutos, para não ocupar muito, é uma sexta-feira à noite, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para a gente responder. Isso, a Eide falando aqui, um bom líder tem que conhecer seu subordinado para saber elogiar dessa maneira. É verdade, Eide, é exatamente isso, o líder tem que conhecer. Tem um vídeo também que eu postei no Instagram que eu falo, tem algumas empresas que têm uma regra assim, deixa os seus problemas pessoais do lado de fora. Eu não, eu digo, traga para mim, traga os seus problemas pessoais para mim, porque além de eu, às vezes consigo, nem sempre, mas às vezes eu consigo ajudar, né? E eu fico ainda sabendo de alguma necessidade ou de alguma curiosidade da vida do membro da equipe e que quando chega nessa hora de elogiar, de dar um feedback, eu uso isso, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma. Gente, antes de finalizar, se alguém tiver alguma pergunta, o que eu tinha para falar para vocês de feedback, dentro desse compromisso aí de 30 minutos, né? Era o que tinha para passar para vocês, né? A Vanessa está perguntando aqui, mesmo para a empresa com 3.000 funcionários? Pois é, Vanessa. A empresa, quando é grande desta maneira, ela deve já ter formalizado, eu imagino que a empresa tenha formalizado esse feedback institucional, sabe? Essas avaliações 360, essa coisa de trimestre, semestre, né? Onde você faz a avaliação para cima, para baixo, para os lados, avalia os colegas, né? Por isso que ela é chamada 360 graus. Eu imagino que tenha isso. Agora, você tem, mesmo uma empresa deste tamanho, você tem os microcentros, né? Que são os departamentos, as divisões de departamentos, e aí você tem chefes em todos os níveis. Cada chefe ou cada líder de célula, de pequeno departamento, de microestrutura, ele consegue praticar tudo isso que eu estou falando aqui, né? Além de praticar o institucionalizado pela empresa. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Produção, tem mais alguma pergunta? Perguntou em relação à festa sobre os 3.000 funcionários. A produção está me ajudando. Eu tenho uma produção aqui, gente, que me ajuda, né? Eu sou novato nesse negócio de live. Então eu tenho a Produfilha, a Produesposa, e elas estão me ajudando aqui. Diz que a Vanessa perguntou com relação à festa, 3.000 funcionários, né? Eu vi um evento maravilhoso que a Porto Seguro fez para 5.000 funcionários. Fez aqui no Espaço das Américas. Foi incrível aquilo. Então, veja, imagino que seja complicado você montar a festa para tanta gente. Tá bom, então fatia. Aquela história de fatiar o elefante. Me desculpe os veganos, né, com a piada, mas fatiando o elefante dá para fazer. Ou você faz em células, ou você faz um evento enorme, maravilhoso. Monta palco, chama Ivete Sangalo. Mas sai caro. Gente, olha só. Uma empresa de 5 funcionários vai na pizzaria do final de semana. Uma empresa de 15 funcionários vai numa churrascaria. Uma empresa de 3.000 monta um show. Porque o tamanho, a verba que você vai ter é proporcional ao tamanho da empresa. Eu duvido que uma empresa de 3.000 funcionários tenha uma verba igual à minha de 20 funcionários. Não vai ser isso, né? Então, assim, dá para fazer sim a festa. E se não dá para fazer, então não faça. Fazer do jeito errado. Sabe aquele negócio de levar só os funcionários, pegar uma casa no final de semana, pega um domingão, uma chácara que tem uma piscina, tem um campinho. Gente, assim, o que acontece nesses lugares? Quando não vai a família, as pessoas se soltam, bebem, aí tem o cara que se afoga, tem o cara que quebra a perna no campinho, tem o cara que aproveita para dar em cima da menina que é casada, tem o outro que aproveita para dar um pontapé no chefe que ele não gosta. Não funciona. Festa de final de ano tem que ser com os funcionários. Gente, posso terminar?
ou a gente tem mais dúvidas aqui ainda? A Eide falou que foi uma aula sensacional, que ela se formou há 16 anos, mas que as suas aulas estão remetendo a momentos práticos e atuais da formação dela. Ah, tá bom. Obrigado, Eide. Obrigado dos comentários aqui, gente. Obrigado pela participação. E assim, a gente vai melhorando, vai aumentando. É a segunda live, né? Só que a gente faz. Quem perdeu a primeira tá no IGTV. Ah, a produção tá avisando aqui. Quem perdeu a primeira live, tá lá no IGTV, no Instagram, tá? E essa daqui a pouco vai estar lá também. Ok? Então tá bom, gente. Por hoje é isso. Meu compromisso era não tomar muito tempo de vocês e trazer um conteúdo que vocês pudessem sair praticando já no primeiro dia útil. Quem não trabalha amanhã, na segunda-feira já dá para praticar esse conteúdo que a gente trouxe aqui, ok? Obrigado, boa noite, bom fim de semana e até a próxima.